Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, Shiryu Mega aqui, como é que vocês estão? Esperando que todos bem. E hoje vamos de um como jogar com o Akashiki, mané. Acho que foi o mecha que eu mais demorei pra fazer esse vídeo aqui de como jogar, porque eu estava realmente tentando aprender a jogar com ele, né, me sentir seguro e confiante para passar essas informações aqui pra vocês, então por isso que demorou tanto. Na real, eu até ia lançar isso semana passada, se eu não me engano, mas eu já sabia que ele ia ter algum rework, algum reajuste bizarro, e foi realmente isso que aconteceu, beleza? Então assim, antes de mais nada, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, e muito bem-vindo aqui, beleza? Aqui nessa plataforma, no meu canal, tem vários vídeos do tipo de como jogar com todos os mechas e também de techs, beleza? Alguns vídeos eu preciso atualizar, mas ainda assim eu acho que é muito importante para você que quer aprender a jogar com mecha, tá ligado? Então se você é novo aqui, de novo, bem-vindo! Então antes de ir pro modo treinamento e falar o que tem que falar, só quero mostrar aqui rapidamente as techs com ele, que eu tenho usado ultimamente. Aqui não tá tudo certinho, porque eu mexi aqui algumas coisas, então amanhã ou depois de amanhã eu vou estar fazendo os vídeos das techs realmente com ele, tá ligado? Para explicar as techs que eu uso, mas como vocês sempre pedem, eu já deixei aí no começo do vídeo, beleza? Então assim, aqui a gente vai falar das habilidades dele, dos módulos, dos cores e de como eu acho que a gente se deve jogar com ele e alguns combinhos também que eu aprendi com ele, tá ligado? Nada demais, mas informação, tá ligado? Nada demais não, é alguma coisa demais sim, é super relevante. Então, vamos lá. Tirinho da arma primária dele, cara. Se a gente ficar um tempo sem atirar, aqui, tá vendo? Essa barrinha que enche, a gente vai dar um tiro concentrado. Quando o tiro tá concentrado, fica esse marcadorzinho com uns azuis aqui, tá vendo? Esses tracinhos azuis. Aí aqui diz que o tiro tá concentrado. Esse tiro concentrado, ele vara os inimigos, ele atravessa. Então aqui, esse tiro vai pegar no Firefox não, Firestyle no Hot Steel, tá vendo? Ele atravessou e pegou outro bagulho lá atrás. Então esse tiro aqui concentrado, ele vara as coisas, ele não atravessa a parede. Só inimigo, piloto, mecha, carro, qualquer coisa, ele atravessa e pega quem tiver atrás. Show? O shield dele, que é a arma secundária, que a gente pode ativar 2 vezes. Clicando aqui, todo o dano que a gente recebe é negado. Se a gente ativar de novo, ele joga uma bolinha que vai causar dano. Esse escudo ele não tem barra de vida, ele é indestrutível e ele tem um tempo de duração que a gente pode ficar mantendo ele, tá ligado? Conforme a gente vai recebendo dano nesse shield, essa reativação a bolinha vai dar um dano mais forte, beleza? Então quanto mais tempo a gente fica com o escudo ativo recebendo dano, a segunda ativação causa mais forte. É porque aqui no modo treinamento não vai ter como ver o dano que eu vou receber, né? Mas aqui tem uma barrinha de 0%. Vai de 0 a 100%, tá ligado? Então isso causa bastante dano se a gente estacar da maneira certa. E o dash dele, tá ligado? O dash dele a gente não pode controlar, ele vai em linha reta pra algum lugar, mas, tipo assim, o tempo de recarga é muito baixo, sabe? A gente pode usar toda hora, e ele também tem um efeito quando a gente atinge um inimigo. Ele causa dano quando acerta, na primeira vez, né? E depois ele pega a broca e acerta 2 vezes. Então ele tem tipo 2 ativações, né? E a primeira porrada dele causa stun, sabe? Causa stun, acho que de um segundo, acho que hoje em dia causa um stun de 1 segundo. Então é bom que a gente acerta o inimigo, né? E nossos aliados ao redor vão conseguir dar dano nele também, se a gente estiver jogando o squad, obviamente, ou team deathmatch. E também tem tempo suficiente para ativar de novo o shield, tá ligado? E, aproveitando que já estamos aqui, falar do combo dele, cara, que basicamente o combo dele, a gente, tipo assim, no geral, a gente vai querer jogar com esse mecha a médio, curto alcance, tá ligado? Porque o tiro dele espalha muito. Não que seja impossível de acertar, tá vendo? Eu tô até acertando bem. Mas vamos tentar acertar aquele maluco que tá lá em cima, tá vendo? Aí já fica mais difícil. O tiro dele não é tão preciso assim, ele é mais preciso a médio ou curto alcance. Então a gente vai tentar sempre trabalhar com ele a médio ou curto alcance. Se tiver a longo alcance, não tem jeito, a gente vai acertar bala mesmo, foda-se. Mas o ideal é isso. Então, tipo assim, com ele, quando a gente vai jogar pra criar o combo dele, a gente vai estar sempre jogando pra encurtar a distância, tá ligado? Vai encurtar a distância, vai vindo aqui assim maroto, mas ou dash, pegou, escudo. Beleza? O combo dele basicamente é isso. É tiro, dash, escudo.
Se a gente estiver tipo, muito longe, longe o suficiente de não pegar o dash, a gente vai dar tiro, escudo, de repente usar o dash pra se aproximar do cara, tá ligado? Mas mesmo de perto, a gente pode começar o dash com o shield. Então vai ficar tiro, shield, dash. Mas eu recomendo usar sempre o dash primeiro. Por que eu recomendo usar o dash primeiro? Cara, porque o dash primeiro, além do tempo de recarga do dash ticar mais rápido, que significa que a gente vai poder usar ele de novo, a gente usa o shield aqui, ó. E conforme a gente usa o shield, é tempo de recarga que o dash vai estar voltando. O que você quer dizer, Shiryu? Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer aqui de novo aqui no Firefox. Estou usando aqui o tiro, usou shield. Tá tancando ele, usou shield. Esse tempo que a gente tá com shield ativo, o inimigo pode nem estar tirando na gente pra gente estar realmente tancando algo. O inimigo pode estar só olhando pra gente, qualquer coisa assim. Mas esse tempo do shield que a gente vai estar aqui assim, ó, é tempo que a gente ganha pro tempo de recarga do dash voltar. Tá ligado? Então é uma forma de ganhar tempo. Então o shield dele a gente pode usar tanto pra se proteger de uma arma secundária, tá ligado? Que tá vindo assim, tem que usar tipo na hora certa. Tiro de Gabriel, tiro de qualquer coisa, a gente vai tancar tudo, tá ligado? Explosão, a gente tanca tudo. Ele não recebe stun do Arthur, não tá recebendo stun do Arthur, não tá recebendo stun do próprio Akashi, quando ele tá com escudo ativo. Eu acho que ele só recebe stun da Andrômeda, não tenho certeza. Mas ele tanca tudo. Tem algumas coisas que ele não tanca, mas agora na cabeça não vem. Tipo, acho que a arma secundária da Alborada ele não tanca. O laser que sai, tá ligado? Mas enfim, o shield acaba sendo uma forma da gente ganhar tempo pro dash aqui, ó. Tá vendo? Usou aqui, ó. Tá ganhando tempo. Reativou, daqui a pouco o dash já volta de novo. Então é uma forma de ganhar tempo. E o dash dele, cara, a gente vai querer usar ele não necessariamente de forma agressiva. A gente vai usar ele mais de forma defensiva. Porque o dash dele é muito fácil de a gente acertar. Aliás, é muito fácil de a gente errar quando a gente está na ação. Aqui tá no meu treinamento, a galera tá parada, né? Mas sei lá, tipo assim, na ação é fácil de errar, porque tá todo mundo em movimento. Os inimigos também vão ter dashes pra fugir, tá ligado? Então é complicado usar. Então é mais fácil usar de forma defensiva pra ficar indo pra um lado e pro outro, esperando seu shield voltar, o shield no caso temporário, ou as skills dele voltar também, e ficar batendo no cara de longe, sabe qual é? Não de longe, a médio e curto alcance. Aí você tá sempre batendo, aí vai se reposicionar, tá ligado? Esperar essas coisas voltarem. Aí bater aqui assim, pá. Então o bagulho com ele, cara, é sempre tentar ficar em movimento. E evitar usar o shield, o dash, de forma agressiva. Usar de forma, tipo assim, só agressiva se você tiver realmente certeza que você vai matar o cara. Beleza? E eu não lembro se eu falei isso, mas se a gente matar o cara com o dash dele volta instantaneamente. Já pode usar o dash de novo. Mas tem que matar. Só dá pra matar mecha com o dash dele. O dash dele não funciona nem em piloto. Antes que alguém pergunte. O dash dele não funciona em piloto. Mas o tiro da arma secundária dele funciona e o tiro da arma primária também. Tá ligado? Tem um raio de explosão até que grande se a gente acertar no chão. Então pra matar piloto é relativamente fácil agora, tá ligado? Usa isso aqui pra matar piloto e depois dá um tirinho assim, mukirana nele. Mas o dash é assim, ó. Se a gente matar o cara com dash, já volta. Ah, caralho, eu tava tirando ali a vida dele pra fazer o testamento aqui. Mas mataram o cara. Aqui, ó. Tá voltando. Beleza? Então isso é interessante. Show! Espero que tenham entendido essa mecânica de jogar com ele. A outra coisa aqui que eu acabei esquecendo de falar é que a gente pode carregar a arma dele tanto quando estiver usando o shield, antes de usar o shield, né, claro, quanto no dash. Mas a gente pode carregar quando estiver usando o dash. Então, por exemplo, aqui, tô dando tiro no Arthur, carreguei e usei dash, tá ligado? Então a gente pode carregar as coisas, tá ligado? Pra ganhar tempo, de certa forma. Tá aqui dando tiro, pá, aí bola, usou isso aqui, carregou, usou o dash. Aí já chega aqui colado com ele com a munição cheia, ó.
conta pra ficar mais tempo na troca. Aí, aqui, ó, pá, aqui, ó. Já voltou. Aí, voltando toda hora essa merda. Entenderam como é que funciona? Então por isso que eu acho importante que no dash dele deixar no combo dele, na verdade, usar o dash por último. Que aí a gente vai conseguir ter mais tempo de recarga, né? Vai diminuir o tempo de recarga. Então mesmo se a gente não conseguir finalizar o cara, o tempo de recarga vai estar relativamente baixo pra matar. Sabe qual é? Eu só recomendo também usar o dash por último, se a gente tiver também certeza que vai matar o cara. Tipo assim, tem certeza que vai matar o cara não vai sobrar com vida nenhuma. Tipo aqui assim, ó. Aí vale a pena usar o dash por último, que aí a gente sabe que vai conseguir finalizar o cara. Mas pra isso a gente já vai ter que estar perto do cara pra fazer isso, tá ligado? A gente vai estar perto do cara pra usar o dash, né? A gente vai conseguir pegar o gap close, a gente vai andando, senão o inimigo vai pegar a gente de surpresa, alguma coisa do gênero. Por isso que, no geral, eu recomendo começar o combo usando o dash. Que aí a gente já tá perto do cara, tanca, que com certeza, provavelmente, o cara vai dar tempo, vai querer contra-atacar de alguma forma. E é um tempo que a gente ganha pra usar o dash dele, beleza? Tá aqui assim, ganhou tempo, usou o dash. Show! Espero que nesse sentido tenha ficado claro. Agora falar dos módulos dele, cara. Os módulos dele, o primeiro aumenta o Fire Rate, o que eu super recomendo usar com ele, beleza? O outro aqui vai aumentar o dano da segunda ativação do Shield, quando a gente consegue absorver dano. Então todo dano que a gente absorve vai causar mais dano, de 8 a 12%, tá ligado? Mas só se a gente absorver um dano. A onda de choque que a gente vai converter vai causar mais dano, beleza? Então isso é legal, Show? Mas eu prefiro a arma primária porque, cara, no geral a gente vai estar sempre querendo trocar tiro, beleza? Então eu recomendo muito mais usar o core, o módulo de Fire Rate com ele, beleza? Muito mais, prefiro usar muito mais, porque no geral a gente vai ficar de longe, a média, curto alcance, dando tiro com o cara. O shield a gente não vai usar sempre, tá ligado? Então acaba sendo meio ruim, tá ligado? Tipo assim, ruim em relação a DPS, tá ligado? Agora, módulo de defesa. Esse aqui a gente vai ganhar um shield temporário, sempre quando eu usei isso, tá vendo? Ganha um shieldzinho ali temporário. É pouco, mas, cara, faz muita diferença, tá ligado? É bastante legal. Esse aqui vai aumentar, esse segundo vai aumentar a duração que a gente vai usar o shield. Como eu falei, esse shield não tem vida máxima, mas a gente aumenta a duração dele. Então significa que a gente vai conseguir ter mais tempo para absorver energia, o que consequentemente, se a gente tiver já ter castado o dash, a gente vai ter mais tempo pro dash voltar, né? Tá ligado? A gente usou aqui, por exemplo, o dash aqui assim, ó. Tem mais tempo pro dash voltar, tá vendo? Isso é muito bom. Os dois são muito legais, mas tem momentos e momentos pra usar isso, que daqui a pouco eu vou falar. Tem o módulo de propulsão dele, que vai diminuir o tempo de recarga do dash. O dash dele é muito bom, o problema é que realmente não tem como fazer curva com ele, mas pega uma amplitude muito boa, tá vendo? Uma amplitude muito boa. Então, assim, mesmo pra tu só ficar aqui de boa, assim, tá ligado? Pra se reposicionar, ir pra algum lugar, ir pra um high ground, porque o dash dele é muito bom pra subir em high ground. Esse tempo de recarga reduzido vai te ajudar muito, beleza? O segundo, ele vai diminuir o tempo de recarga do shield, porém, ele só vai diminuir o tempo de recarga do shield se a gente acertar o dash. Então, se a gente acertar o dash, o tempo de recarga vai diminuir. Aqui, acertei o dash, o tempo de recarga diminuiu. Tá vendo? Vou usar aqui de novo. Ó, 7 segundos, 6, usei o dash, acertei, reduziu acho que em 2 segundos o tempo de recarga, por aí. Então se a gente vir numa onda de matar vários mechas assim ao mesmo tempo, aqui ó, porra, matou ali. Mas tá vendo? Tipo, reduz bastante o tempo de recarga. Então, no geral, eu prefiro esse aqui, que vai diminuir o tempo de recarga do dash. Eu acho muito melhor o tempo de recarga do dash. Mas vai ter situações que a gente vai querer isso aqui e a outra que já eu vou falar. O Core 1 dele, o que vai fazer? O Core 1 dele, o tiro normal dele é assim, tá ligado? Esse aqui é o tiro normal dele. Belezura? Vai dar tirinho aqui, pá. Agora, quando a gente está usando o Core 1, sempre quando a gente dá tiro consecutivo assim várias vezes,
o quinto tiro ou quarto tiro sai bufado, tá ligado? Só a gente dá tiro que o outro tiro sai bufado. O outro tiro já sai com aquele dano bônus, né? E dano crítico e de perfuração, beleza? Que esse tiro aqui, ó, esse tirinho aqui, esse Core 1 vai dar pra gente meio que passivamente, basta a gente ficar dando tiro direto, tá ligado? Isso é muito bom, é o core que eu recomendo, né? Porque no geral a gente vai querer estar sempre mantendo distância, querendo espaço para conseguir chegar perto do cara e fazer esse combinho. Esse é o outro, né? Tá ligado? E esse core aqui, o core 2, aqui não vai ter como mostrar porque a gente está no treinamento, mas todo o dano que eu vou receber, que eu consigo tancar, né? Ele converte em vida. Todo dano que ele recebe ele vai converter em vida máxima. E se ele já tiver com a vida cheia e continuar recebendo dano, essa vida extra que ele vai receber vira em shield temporário, beleza? Então é muito útil, é muito bonzinho. Então, no geral, cara, esses módulos aqui que eu recomendo jogar com ele. Aumentar o tiro da arma primária, esse daqui pra mim é o must have. Esse aqui, aumentar o shield temporário, né, que a gente recebe ali, isso também é muito bom. E também o diminui o tempo de recarga do dash dele. Isso aqui é muito legal, porque esse mech ele precisa estar sempre se reposicionando, precisa estar sempre se mexendo e coisa e tal. Se você errar por acaso o dash no meio da ação, daqui a pouco ele vai voltar, sabe? Então mesmo você sendo punido, é uma forma de diminuir, tá ligado? Essa janela de oportunidade que o inimigo tem caso você erre. E o Core 1, porque de novo, a ideia é a gente ficar dando tiro no cara pra encurtar a distância, tá ligado? E fazer o combo. Aí vem aqui shield, ou ao contrário também, tá ligado? Mas recebendo aqueles poréns que eu já falei. Mas em qual outra situação eu vou querer usar aqueles módulos que eu falei, o Core 2? Beleza, cara, no geral, como eu falei, é dessa forma que a gente vai querer jogar com o mecha. Encurtando a distância, sempre se reposicionando, dando tiro, batendo aqui de longe, pegando aqui um flanco aqui, pá, se reposicionando. O inimigo deu um mole perto de você. Aí você vai usar dash, se você vê que tu vai finalizar o cara. Aqui, vem aqui, pô. Vem aqui, toma aqui, seu safado. Ganhar tempo, tá ligado? Importante. E um detalhe aqui importante, nessa situação eu poderia ter usado o combo diferente. Poderia ter usado o combo com um escudo. Porque aqui o cara já tá morrendo, já finalizo com um dash, que aí eu já tenho um dash de novo, tanto para focar em outro inimigo quanto para fugir da situação. Mas enfim, quando que eu vou querer usar isso aqui? Porque basicamente esse mecha tem duas formas da gente jogar com ele. Dessa forma de assalto, que a gente vai ficar batendo, se reposicionando, coisa e tal, procurando uma brecha para encaixar as porradas, para encaixar, para maximizar o dano dele, beleza? Procurando brechas. Você tá sempre se reposicionando, procurando brechas. Esse é o lance com ele, sabe? Sem tentar se expor muito. Se você for se expor muito, você vai usar o escudo para parar um inimigo, tipo assim, tem uma Aurora que vai subir, vai soltar o raio em mim, vou parar. Tem um caramelo que vai usar arma secundária em mim, pá. Então, tipo assim, o shield a gente vai usar para ele para meio que negar habilidades do inimigo. Não que a gente não possa usar para causar dano, mas o ideal é que a gente use para frear o inimigo. O inimigo vai usar alguma coisa, a gente tem resposta para parar, beleza? Se a gente não tiver o shield para parar a resposta do inimigo, a gente tem o dash. Então é importante a gente administrar isso, tá ligado? Para não ficar muito vulnerável, porque a gente tem basicamente duas formas de se defender com esse mecha, tá ligado? Por isso que eu falo que, tipo assim, a mecânica dele gira muito para dar dano na arma primária, porque querendo ou não, a gente vai usar o dash, usar o shield para se defender e para contra-atacar. E o dash, muitas das vezes, a gente vai querer usar muito mais para se reposicionar, para fugir de alguma habilidade, para fugir de uma situação, do que realmente para atacar. Porque mesmo se a gente, por exemplo, num Battle Royale ou no Team Deathmatch, mesmo se a gente acertar um mecha, a gente fala assim, caraca, vou acertar o cara, bum. A gente pode acabar se colocando em situações ruins pra gente. Que mesmo se a gente acertar o cara, a gente fica fora de posição. Beleza? A gente fica fora de posição. Por isso que eu acho importante usar o shield pra segunda ativação. Pra se defender dessas situações, tá ligado? Porque a gente pode acabar, tipo assim, acertei o cara. Mas, porra, a gente tá no meio de vários inimigos. E a gente pode acabar morrendo. A gente encaixou o dash, encaixou tudo certinho, encaixou o combo, deu um dano legal. Mas o que adianta fazer isso tudo se a gente não vai matar o alvo e a gente ainda vai ficar em uma posição ruim? Tipo, não vale a pena. Então vale muito mais a pena usar o dash para se reposicionar do que realmente para agressivar. Porque mesmo acertando, a gente pode ficar fudido. Enfim,
ensinei isso pra vocês, né, de jogar com ele dessa forma, vamos assim, mais agressiva. E também tem outra forma de jogar com ele, que é uma forma que eu considero mais defensiva, que eu chamo de Akashic Guardião. Quando a gente for jogar Akashic Guardião, a gente vai continuar usando esse aqui, de aumentar a arma primária, porque isso aqui pra ele é must have, isso aqui pra ele é must have. Esse segundo aqui a gente vai usar o tempo de duração de shield, que a gente vai poder usar a nossa arma secundária mais vezes, tá ligado? E como que a gente vai se portar usando mais essa build? Cara, vamos ficar aqui do lado do Gabriel. O Gabriel tá ali em cima. A gente vai ficar literalmente e realmente de guarda-costas, de guardião. Então, pra jogar dessa forma, não que necessariamente, mas é bem melhor que seja alguém que você já tá acostumado a jogar, que você joga de squad e tudo mais. Porque a gente vai usar ele pra defender. A gente não vai usar ele pra atacar o inimigo, pra ganhar espaço, nem nada. A gente vai ficar de segurança do Gabriel. O Gabriel tá dando tiro, se alguém tentar dar tiro nele, ó. Tipo assim, um exemplo, o Gabriel tá dando tiro lá embaixo, a gente tá dando tiro junto com o Gabriel. Alguém usou alguma habilidade aqui pra ferrar a gente. Aí eu vou tentar me posicionar aqui na frente do Gabriel de alguma forma pra defender ele. Beleza? A gente vai usar pra defender o cara e contra-atacar. E se alguém vier pra rushar em cima do Gabriel de alguma forma assim, a gente vai usar o dash pra paralisar o cara. Beleza? Então todas as nossas habilidades a gente vai usar pra defender. Beleza? Alguém chegou perto pra rushar aqui no Gabriel, pra rushar em mim, sei lá. A gente vai usar apenas de resposta pra defender. E o tempo que o cara vai estar stunado, tanto você quanto o Gabriel, ou qualquer outra mecha que você está defendendo, sei lá, Alvorada, Snow, Raven, Caramelo, sei lá, qualquer mecha que você está querendo fazer a guarda, você vai usar pra defender. Você vai usar isso pra, tipo assim, tá dando tiro. Usa a arma secundária, Aura usa a arma secundária. Tenta se posicionar na frente, assim, mais ou menos, pra defender seus aliados. Estão rushando, o Ranger tá vindo doidão rushando em cima da gente. Paralisa ele, filho. Paralisa ele, já vem e abre escudo, fazendo aquele combo que eu falei. Porque fazendo isso aqui, a gente vai aumentar o tempo que a gente usa de escudo. Então é mais tempo que a gente tem, tanto para o seu aliado se reposicionar, tanto para você se reposicionar, quanto às vezes também é mais tempo para você usar o dash. Então isso é legal. Isso aqui vai aumentar, como eu falei, o tempo de recarga do seu shield. Porque como você vai estar usando, teoricamente, seu shield toda hora, desse jeito, e você vai usar o dash basicamente só para proteger seus aliados, você fazendo isso, você vai ter mais tempo, aliás, você vai conseguir usar o shield mais vezes. Então para fazer isso de guardião é legal. E isso acaba combando também com o core 2 dele, né? Porque você vai estar usando o shield, você vai estar sempre recuperando vida, teoricamente, tá ligado? Então eu recomendo usar essa build aqui de guardião, se você estiver jogando squad, ou Team Deathmatch. Funciona muito mais em squad do que Team Deathmatch. Team Deathmatch isso não funciona muito bem, mas em squad isso é legal, mas tem que ser com pessoas... Aliás, não precisa ser, de novo, mas é ideal que seja com pessoas que você já conhece, que você tem uma sinergia, que você tem uma call. Beleza? Então, cara, eu acho que é isso. Acho que não tem mais nada pra falar desse mecha. Acho que eu já falei, acho que tudo pra falar com ele. É só realmente tentar usar as habilidades dele da maneira correta, porque o problema desse mecha é que qualquer coisa que a gente errar, a gente fica bem prejudicado, tá ligado? Qualquer coisa que a gente errar, a gente fica muito prejudicado. Então tem que saber usar muito bem as habilidades nele na hora certa. De novo, só para frisar, eu recomendo usar o shield realmente para se defender de habilidades, tipo o míssil do Riken, usou, boom, defendeu, pá, do que realmente usar o shield só para atacar a bolinha, sabe? Não que seja ruim, vai ter situações como eu mostrei aqui, né, que vai ser útil, vai ser realmente necessário, mas no geral não recomendo. A mesma coisa do dash, sabe? Não usar pra atacar. Eu agora, por exemplo, usei pra acertar o Boreas que tava parado, eu errei. Acontece, beleza? Então é isso. Beijos, se cuidem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso. Acho que eu já falei isso, mas, cara, tem vídeos de como jogar e de techs com todos os mechas aí. Amanhã ou depois de amanhã eu vou estar fazendo vídeo com ele, mas só falando das techs, beleza? Então é isso, deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, se você acha que isso vai te ajudar de alguma forma, e também o que você achou do Akashic, beleza? Tamo junto, galera. Beijos, paz. Deixa o like.